E no Escuta Essa de hoje vocês vão aprender sobre o iluminismo junto com a gente. O iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu na Europa no século XVIII. Mas vocês já se perguntaram por que ele surgiu? Os iluministas buscavam gerar mudanças políticas, econômicas e sociais na sociedade da época. Eles acreditavam na disseminação do conhecimento como forma de enaltecer a razão em função do pensamento religioso. E vale ressaltar que os iluministas não eram ateus, porém eles acreditavam que o homem chegaria a Deus por meio da razão. Mas vocês sabem em qual contexto histórico ele surgiu? Naquele período, a Igreja Católica era detentora do conhecimento e a sua forma de pensar era soberana. Não havia linhas de pensamentos alternativas, pois o clero fazia questão de impor as suas doutrinas religiosas para todo mundo. Mas aí surgiu Galileu Galilei, considerado o pai da ciência moderna. Ele que descobriu que a Terra não era o centro do universo. Então, o conhecimento fornecido pela Igreja começou a perder seu domínio. Nesse contexto, em que o pensamento científico vinha ganhando forma e seguidores após Galileu, o iluminismo incorporou a ciência como um forte alicerce para os que defendiam uma maior racionalidade no desenvolvimento intelectual. Na época, não existia liberdade religiosa. Assim, os cidadãos eram induzidos a crer na religião única do estado em que viviam. As outras formas de expressão de fé eram taxadas como erradas, por não seguirem os preceitos estabelecidos pela religião oficial. É a partir desse cenário, contrariados pela restrição da liberdade religiosa, que os iluministas defendem a livre escolha da crença, podendo até escolher não tê-la. As principais pautas do iluminismo eram a valorização do pensamento racional. Os iluministas consideravam a razão e a possibilidade de questionar e investigar como a melhor forma de alcançar qualquer tipo de conhecimento. Eles também defendiam os direitos de cada um por acreditarem que todos deveriam ter seus direitos naturais, como a vida, liberdade e proteção. Eram críticos aos regimes absolutistas e autoritários, que até então dominavam o cenário europeu. Por isso, defendiam uma maior visão do poder do Estado. Defendiam a liberdade política, econômica e religiosa de todos perante a lei e criticavam o conhecimento sob controle da Igreja Católica, embora não fossem contra a crença em Deus. Defendiam um novo sistema econômico, em troca do criticado mercantilismo, e eram contra todos os privilégios da nobreza e do clero. Sabiam que vários movimentos importantes foram influenciados pelos pensamentos iluministas? Como, por exemplo, a Revolução Francesa de 1789. Os conceitos de igualdade, liberdade e fraternidade desenvolvidos pelos iluministas foram aplicados durante o processo de revolucionário francês. Em 1776, a Revolução Americana, que culminou na independência dos Estados Unidos, também foi inspirada nos ideais iluministas. Os americanos que viviam sob o controle britânico começaram a questionar os impostos e a presença militar em seu território. E até no Brasil eles tiveram sua importância. Diversos movimentos basearam-se nos ideais iluministas, como foi o caso da Inconfidência Mineira. Os mineiros não queriam mais ficar sob a tutela dos portugueses, pois, assim como ocorreu nos Estados Unidos, eles estavam cansados da política fiscal dos colonizadores. O iluminismo teve sua influência no campo econômico também, visto que eles defendiam a ideia de uma econômica de livre mercado e liberal. Os princípios do liberalismo foram formulados pelo filósofo inglês John Locke, que defendia uma relação contratual entre o monarca e seus súditos. Todo mundo sabe que existem muitas teorias de conspiração por aí envolvendo os Illuminatis e a maçonaria. Mas vocês sabiam que essas sociedades também têm uma ligação com o iluminismo? O Illuminati é o nome de um grupo secreto fundado em 1776 por Adam Weishaupt. Seu objetivo era difundir o conhecimento laico, baseado nos princípios do iluminismo. Daí a origem do seu nome. E a maçonaria? Não se pretende atribuir nenhuma ordem de causalidade entre a ação da maçonaria e o iluminismo, mas apenas afirmar que havia uma via de mão dupla, em que iluministas tinham espaço para difundir suas ideias em templos maçônicos, da mesma forma que esses ideais iluministas se espalharam pelas colônias americanas graças às lojas maçônicas. Atualmente, ainda vivemos sob a influência do iluminismo em temas como a limitação do poder do Estado sobre o indivíduo, os ideais e lutas pelos direitos individuais, tal como a vida, a liberdade, dignidade e outros. O iluminismo também influenciou o direito, a exemplo das obras de John Locke e Montesquieu, que trataram bastante sobre os direitos naturais e divisão de poderes.
O iluminismo também influenciou o direito, a exemplo das obras de John Locke e Montesquieu, que trataram bastante sobre os direitos naturais e divisão de poderes. Pode ser citado como influência direta a tripartição dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário. Além disso, tal influência pode ser percebida na mudança das regras do jogo que propiciaram que as sociedades vivessem em sistemas mais democráticos e republicanos. Por fim, como sintetizou Immanuel Kant, o iluminismo proporcionou as ferramentas para que o homem saísse da menoridade, para assim explorar as possibilidades de progresso através de sua própria razão, sem se deixar enganar pelas crenças, tradições e opiniões alheias. E foi o que ocorreu. Hoje podemos ver o resultado disso em avanços na ciência, que trouxe progresso em todas as áreas de conhecimento. E esse foi nosso episódio sobre iluminismo. Até a próxima!